Saber se um trabalhador labora em situação que configura acúmulo de função nem sempre é simples. Isso porque nem sempre o contrato de trabalho especifica as tarefas do empregado. Veja na matéria a seguir. Para a advogada Mariana Gundim, este é um tema que gera muitas dúvidas, tanto para o empregado quanto para o empregador. Ela explica quando um acúmulo de função deve ser indenizado e cita como exemplo a categoria de vendedor. O vendedor tem que se atinar à função contratual dele, que é a venda. Se o empregador confere a ele, ao longo do contrato de trabalho, a função de limpeza do estabelecimento, então aí nós temos uma atividade totalmente distinta da função contratual. Configuraríamos assim o acúmulo de função. No entanto, se esse mesmo vendedor apenas limpar o mostruário dos produtos que ele mesmo vende, a gente está vendo que é uma forma de contribuir para a venda. Então, essa função, essa atividade é só uma tarefa e, por isso, não teria acúmulo de função. O acúmulo se caracteriza pelo desempenho de uma função que extrapola o que está acertado no contrato de trabalho. Ou seja, quando o trabalhador, além de realizar as atividades para as quais é pago, assume responsabilidades diversas, sem, no entanto, receber a mais por isso. Várias categorias fazem questionamentos. O empregado doméstico é uma delas. O empregado doméstico que faz a limpeza da residência do seu patrão, ele eventualmente pode realizar alguma atividade como cuidador, como babá, sem que isso caracterize um acúmulo de função. Então, nesse sentido, a jurisprudência é tendente a entender que não há um acúmulo de função. Contudo, se fosse o contrário, o empregado que é contratado exclusivamente para trabalhar como cuidador ou como babá e de repente ele se pega, realizando atividades de limpeza da residência do empregador, então nesse sentido pode ser que o tribunal correspondente pode entender que há de fato um acúmulo de função. Outra situação é do radialista. Bem, no que diz respeito ao empregado radialista, a profissão de radialista, a questão já é um pouco diferente. Por quê? Porque existe a Lei 6.615 de 78, que é a lei que disciplina a atividade profissional, do radialista, e que a própria lei já traz em seu bojo algumas hipóteses em que é permitido que esse empregado acumule funções. A lei faz uma distinção muito clara entre as atividades de administração, de produção e a área técnica, dessa que compõe essa atividade do radialista. Então, nesse sentido, a lei permite que haja um acúmulo de função dentro de cada setor específico da atividade. E cinegrafistas que dirigem o veículo da emissora? Só o caso concreto vai permitir com que o juiz entenda de fato se há um acúmulo de função ou não. Porque esse empregado ele pode estar realizando essa atividade de motorista, fazendo ali o traslado de equipamentos e de pessoal para cobrir reportagens nas quais ele mesmo irá prestar serviço. Ele mesmo irá cobrir aquela reportagem. A não ser que esse empregado contratado para a função de cinegrafista, ele seja impelido a trabalhar como motorista em atividades, em reportagens nas quais ele não está trabalhando como cinegrafista, dirigindo, fazendo ali o traslado de equipamento e pessoas para outras equipes que não a dele. Então, nesse sentido, pode ser que o tribunal entenda, inclusive, que há dois contratos de trabalho distintos. Para evitar qualquer dissabor, preste atenção. A atividade que o trabalhador deve realizar é aquela que está descrita em seu contrato de trabalho.